Pessoal, estamos aqui diretamente do 23B, eu, a Renato, o Gilson. Gilson aqui, o grande, o principal idealizador da contagem de CP, o cara que veio e trouxe essa técnica para a gente da TransCanada. A Rê, que é uma das maiores treinadoras de CP da CIT também. Então juntamos um time de peso aqui para falar um pouquinho de CP, a gente vai dividir a apresentação. E vocês vão mandando as dúvidas, o Gil aí também vai ajudando a gente nas dúvidas. E a gente vai respondendo conforme for apresentando, tá? Vamos pegar o gancho da última aula que o Gil fez, do último treinamento que ele fez, que ele falou um pouquinho sobre escopo. Nos últimos slides, ele mostrou um pouquinho sobre como definir o tamanho do escopo de software, né? Como definir o tamanho de um software. O desafio na indústria que a gente, do nosso nicho de mercado, né? E a gente mostrou também algumas técnicas que muitas pessoas, muitas empresas já tentaram seguir, e algumas deram certo, outras não, né? Ele falou das que são baseadas em esforço, que é horas, PMG, e deixou bem claro que não é bom utilizar esse tipo de métrica para dar tamanho em software, porque fica muito confuso, né? Se alguma história, alguma funcionalidade levou mais tempo, foi porque aumentou o escopo, foi porque o time precisou de mais horas mesmo, mais esforço, ou teve que refatorar, teve muito defeito, então não é bom utilizar. O de classificação, que é o T-Size, Story Point, ele também comentou, né, que é o que a gente utilizava até certo pouco tempo atrás, mas também ele tem alguns problemas com relação à comparação. Cada time tem a sua própria medida de classificação, de escopo funcional. Isso também não nos permite aprender muito uns com os outros. Além disso, no Story Point, isso pode ser que a regra ela é mutável de acordo com o conhecimento do time, e elas também carregam um pouco de produtividade, carregam um pouco de esforço, né? As transacionais, que é o Use Case Points, tem também as suas complicações, ele fala muito de pontos por ator, por cada transação. E as funcionais, que tem o pontos de função. Não vou nem entrar no detalhe porque que pontos de função não é bacana, mas muitas empresas deram mal utilizando pontos de função. E por fim o CP, que é a régua criada aqui na CIT, que é a régua que a gente utiliza para dar tamanho a escopo. Ele também comentou da régua, mostrou um pouquinho da régua e falou a importância de você ter Scope Assumptions, né, que é Scope Assumptions, que na verdade que permite você fazer uma boa gestão de escopo, não é um número em si que você coloca, né, mas é a discussão que agora essa era uma tela que era de um jeito e ela evoluiu para um outro jeito, e isso sim é aumento de escopo. E falou também que o CP ele nos dá você conseguir ter uma scope assumptions e passar por todos os itens da régua e fazer com que você discuta mais e entenda melhor o escopo de um determinado item funcional, né? Então a gente tem 10 perspectivas que a gente vai passar por aqui, e ele te obriga a passar por essas 10 perspectivas antes de você chegar num número. E isso é muito bom, porque você ganha maior conhecimento, você ganha maior precisão, assertividade, depois para estimar e acoplar esforço dentro desse item funcional, né? Aqui, como a gente tem uma hora só do webinar, a gente vai passar um overview só da regra. A gente vai falar um pouco do conceitual, vai falar um pouco do que é, e passar sobre as perspectivas da regra, os itens de complexidade, mas o objetivo aqui não é ensinar a contar. É mais mesmo dar esse overview e depois quem quiser, né, aliás, todos devem aprender a contar através do workshop de CP, que ele dura aí uma manhã inteira, umas 4 horas. E lá é onde realmente as pessoas vão aprender a contar e poder depois participar do jogo, contar os seus projetos. Então o objetivo aqui é mais conceitual e overview. E falando um pouco do que é e de propósito, né, o CP é uma normalização da complexidade funcional do software, né, serve para dar tamanho ao escopo do software. E o propósito dele é fazer a governança de escopo, definir o escopo e fazer a governança de escopo, e também a gente conseguir aplicar melhorias e demonstrar performance orientada a métricas. No overview de hoje,
como essa é um treinamento dentro da sessão de gestão de escopo, a gente vai falar mais sobre definição e governança de escopo. A gente não vai entrar aqui no mérito de melhoria e demonstração de performance, tá? Mas basicamente assim, pô, eu tenho um projeto, o que, que o CP vai me ajudar? Vai te ajudar a definir e fazer governança de escopo e encontrar melhorias de performance, tá? Aí a gente gosta de fazer uma analogia para contar um pouco sobre o conceitual do CP com relação a quebra-cabeça, né? Então, se você pegar um quebra-cabeça, você tem uma classificação de complexidade, de acordo com algumas características do quebra-cabeça, né? E se eu perguntasse para vocês quais características vocês considerariam para definir que esse é um quebra-cabeça fácil, médio ou difícil, se a gente parar para refletir, eu tenho certeza que a gente chegaria em número de peças, número de cores, talvez em encaixes, né? E essa classificação de complexidade, ela é fixa, ela não muda de acordo com a experiência, de acordo com os riscos envolvidos, né? Ou de acordo com o lugar que você vai montar esse quebra-cabeça. Uma vez que um menino vai montar um quebra-cabeça fácil ou um cara super experiente que manja de algoritmos para montar um quebra-cabeça, que vão contar o mesmo quebra-cabeça, isso é sempre fácil e ele é sempre médio, ele sempre é difícil, né? Independente do que essas pessoas conheçam, né? E a gente tenta aplicar isso também no universo de software, né? Que é o conceito que a gente segue do CP. Que a gente tem, às vezes, uma tela com um número de campos, elas têm os mesmos comportamentos, elas têm que remeter também o mesmo número de pontos, independente de quem esteja executando, independente de quem esteja contando, né? Então, se a gente tivesse uma competição tem um menino, um cara que tem uma média experiência em montagem de quebra-cabeça e um cara do ITA lá que bolou um algoritmo para montar esse quebra-cabeça, a complexidade não vai mudar, mas tenho certeza que quando a gente precisa montar esse quebra-cabeça de maneira mais rápido, seguir a estratégia de se ter um algoritmo para montar esse quebra-cabeça seria algo interessante, né? Para a gente ganhar produtividade. É isso que a gente procura fazer aqui também. Então a gente separa toda a parte de complexidade, de esforço, a parte técnica, a gente não fala de mecanismos, não fala de serviços. É um linguajar para o cara de negócio, né? O sponsor, ele entende quando a gente fala dessa pontuação, tá? E aí como que a gente faz isso, né? Obviamente a gente não pega um projeto inteiro e conta ele como uma unidade só e coloca CP para esse projeto inteiro. A gente continua seguindo dividir para conquistar, né? Ou seja, a gente pega o Product Backlog, que já é uma divisão das funcionalidades de um projeto, e para cada item de backlog, a gente separa em perspectivas. Da mesma maneira que a gente separou algumas perspectivas do quebra-cabeça, né? Número de peças, número de encaixes, número de cores. A gente também separa cada item de backlog em itens de complexidade funcional. E para cada item de complexidade, a gente dá uma classificação de muito fácil, fácil, médio, difícil, ou muito complexo, ou muito complexo, né? E com base nisso, a gente segue uma régua que ela segue também algumas premissas que a gente definiu para que isso se tornasse realmente uma régua, né? Aí, uma vez eu estava na Solamétrica compartilhando uma experiência comigo, eu fui levar uma conta de escopo para um cara de um determinado projeto, acho que era o Cotador, Saúde, e aí eu mostrei essa conta em TS. Aí esse cara virou para mim e falou, cara, esse negócio de pontos aí é legal, mas para mim ele não funciona. Eu falei, mas como assim, né? Ele falou, a gente estava numa sala de reunião, ele falou, só chamar um arquiteto e pedir para esse cara medir essa sala em quantidade de metros quadrados, ele vai chegar aqui, vai medir e vai falar, isso aqui deu 10 metros quadrados. Se eu chamar um outro arquiteto e pedir para ele medir essa mesma sala de reunião, ele vai chegar na mesma metragem. Agora você está vindo com esse cara de X pontos de aumento de escopo e se eu pedir para outro cara também medir esse escopo, ele vai dar uma outra quantidade de pontos, né? Então, me parece que esses pontos aí que você está me trazendo de Store Points, TS, é um negócio que você manipula, né? Não tem muita confiança nesse cara aí.
E eu tentei explicar para ele, e ele começou a me questionar sobre cada item que tinha aumentado o escopo, mas é algo que dependia muito de muita explicação e desconfiança, né? Então, é por isso que a gente seguiu algumas premissas para definir essa régua, né? É uma régua que deveria ser deve ser única, objetiva e simples. Então, quando eu falo de um aumento de escopo, o cara de negócio ele também deve entender de maneira objetiva. Muitas vezes a gente leva aumento de escopo e a gente coloca uma quantidade de pontos. Eu mesmo já aconteceu, isso aqui é uma coluna a mais, um campo a mais. Isso remete para mim a 5 story points. Cara, mas para mim isso aí não é 5, isso aí para mim é 3. Como não existe um racional por baixo, né, isso leva muito à discussão. Acaba não sendo objetivo também, né? Não tem um padrão para se discutir um escopo. E ser imutável também, um problema muito comum quando as pessoas utilizam story point, utilizam t-shirt sizing, às vezes mudar o fator comparável da régua, né? Você dá o chihuahua, né, que é a técnica do story points, para comparar os outros itens de PB e ao longo do projeto esse chihuahua muda, ou às vezes você encontra um item que é muito menor dentro daqueles que você já tinha definido em termos de pontos, e você não tem mais um item de régua para colocar nele, você acaba trafegando a régua, então isso é muito ruim, você não consegue fazer acompanhamentos depois, porque na verdade a régua mudou. Ser desacoplado de aspectos técnicos, então já até comentei, né? É uma linguagem que o cara de negócio entende, não tem o tecnês envolvido. E também desacoplado de esforço, risco e experiência do time, né? Então, uma tela que tem um comportamento X, comparado a uma tela que tem o mesmo comportamento, os mesmos requisitos funcionais, elas são equivalentes em termos de ponto, dependente se eu vou fazer ela em Java, se eu vou fazer ela em .NET, ou se eu tenho um requisito não funcional muito forte de performance, ou se eu tenho que fazer responsivo. E definir uma linguagem comum entre todo o time e o cliente, que é o importante, tirar um pouco desse desconforto, às vezes, do cliente quando a gente vai falar de aumento de escopo, né? Vamos lá, simplesmente aumentou o escopo e remeteu esse volume de pontos. Por quê? Porque você pega a régua, você mede, ó, tá vendo, deu isso, então você se livra de bastante discussões e atritos com o seu cliente. Vou passar aqui a palavra para a Renata, ela vai falar um pouquinho sobre requisitos não funcionais, né? Vai detalhar um pouquinho mais sobre essa parte de requisitos não funcionais, que é algo que incomoda bastante gente na CIT. Bom dia, pessoal. Vou tentar ilustrar, então, com um exemplo mais físico aí. Exemplo, a gente escolheu a construção de uma casa. Vou tentar fazer o paralelo com os requisitos funcionais dessa casa e os não funcionais, tá? Então, imagina que eu quero construir uma casa. Essa casa tem que ser um sobrado, tem que ter 2 andares. Eu quero que tenha pelo menos 3 quartos, pelo menos 2 banheiros. Eu quero lareira, porão, pelo menos 2 vagas de garagem. Quero que tenha um jardim e uma piscina. Então, eu como cliente estou passando os requisitos funcionais dessa casa, né? O que eu quero que ela tenha. Aí a gente vai medir, o arquiteto fez o desenho da casa, a gente vai chegar que essa casa tem um tamanho de 344 metros quadrados de construção. Beleza? O que acontece depois que o desenho da casa é feito? Existe uma análise estrutural, né? Aí é mais técnica, né? Que o arquiteto faz, e normalmente a gente como cliente não tem muito como influenciar ou como entender o que está acontecendo lá, é uma coisa bastante técnica. E o que eu sei é que, por exemplo, eu quero que essa casa pare em pé, né? Eu quero estabilidade. Só que para fazer isso, vai depender muito de onde essa casa vai ser construída. Então, a gente já entra agora no requisito não funcional dessa casa. Essa casa precisa ter estabilidade. E para isso, o arquiteto vai fazer a análise da fundação apropriada para aquela casa, tá? No lugar que ela vai ser construída. Então, vamos imaginar que eu tenho 2 de terreno, né? Esse aqui, vou construir nesse terreno a casa, e a fundação apropriada para o caso A vai ser essa que está desenhada aqui.
E eu posso ter um outro caso, que é um terreno totalmente inclinado, né? E eu quero construir essa casa nesse local aqui. Então, assim, a fundação, ela vai ser totalmente, que eu posso ter, eu estou pegando aqui diferentes tipos, né, de solo e etc. Tem toda a análise técnica, onde eu vou chegar que a fundação, para construir a casa no terreno A e no terreno B, são totalmente diferentes. Então, construo a casa em cima desse terreno. Pensando do ponto de vista de cliente, o que vai acontecer? Quando eu olho essa casa construída, eu vejo a mesma coisa. Eu vejo a primeira casa com o mesmo tamanho da segunda. E o CP ele vai pegar exatamente isso, os metros quadrados da casa. O que o requisito não funcional vai influenciar? Ele vai influenciar no custo da casa. Então, para eu construir a primeira casa no terreno A, a casa provavelmente vai me custar bem menos do que construir aquela mesma casa com aquele mesmo tamanho no terreno B. Então, aqui o custo é muito maior, mais que o dobro nesse exemplo aqui. Então, tentem pensar desse ponto de vista. Tem mais custo? Tem mais esforço? Tem. Bem mais esforço fazer a segunda casa do que a primeira. Só que funcionalmente, né, depois que eu vou vender essa casa, eu vou considerar a fundação, né? Ela não entra como um requisito, né? Ó, a casa tem uma fundação, assim, você não fala disso. Então, é bem parecida a analogia com o cliente final, né? A casa é o que eu estou vendo. Então, a parte funcional é o que está sendo vista, é o que está sendo percebida pelo cliente final. E é onde ele consegue conversar. A gente não vai dar pitaco lá no arquiteto na fundação. A gente vai falar, não, muda aqui, não precisa de tudo isso, não, vamos fazer vamos fazer essa fundação aqui, nessa casa aqui, eu não quero tudo isso aqui, né? O cliente não vai, assim, você como cliente do arquiteto, né, da construção dessa casa, você não vai dar pitaco nessa parte, porque essa parte é técnica, você não entende ela, você não sabe, você confia totalmente no seu arquiteto para fazer aquilo lá, né, no engenheiro, na verdade, que precisa ser envolvido também. Então, assim, esse é o ponto aqui trazendo um pouquinho a analogia para vocês entenderem um pouco o requisito não funcional, tá? Então, ele vai influenciar, sim, o custo daquele projeto, mas ele não vai influenciar o tamanho funcional dele. Beleza? Acho que até aqui, Gil, tem alguma pergunta? Que eu acho que esse ponto ele pode... Acho que a gente já passou pelos conceitos da régua, e falando um pouquinho desse requisito não funcional, acho que não sei se surgiu alguma dúvida aí. Oi, não. Enquanto ninguém postou nada, então, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, como sempre, coloquem nas questions aqui e a gente vai responder de vez em quando. Só por ter cutucado os caras aqui, já apareceu duas. O Marcelo perguntou se requisitos não funcionais são estimados em Complex Point também. Deixa eu responder essa primeira, Gil. Tá, pode responder. Não, é exatamente esse o exemplo que eu trouxe aqui. Tá vendo que assim, a fundação da casa, ela não influenciou a metragem da casa. Então, da mesma forma, os requisitos não funcionais não vão contar complexity points. Tá ok, Marcelo? Marcelo, né, Gil? Isso. Tá ok. E depois o Ed César perguntou, mas na verdade considerou algumas coisas lá do exemplo, se é ou não requisitos não funcionais. Bom, é uma metáfora, né? Então... gente, é só uma metáfora, tá? Não que ela seja perfeita, mas acho que deu para entender um pouquinho o que eu tentei trazer aqui, tá? Reforçando, né? A engenharia, a infraestrutura, a foundation, ela entra no projeto como horas, né? Como esforço para construir os requisitos funcionais. E não como pontuação ou medida dos requisitos funcionais. Essa era a proposta da régua, né?
Aproveitando até para cobrar um pouco mais, é a mesma coisa de você ter duas telas iguais, né? Que tem o mesmo escopo funcional, tem o mesmo comportamento, a mesma quantidade de campos, igualzinha. Só que para uma, o cliente vai falar que você precisa só fazer no Chrome. No segundo, ele fala que você precisa fazer em 10 browsers diferentes, né? Em termos de CP, as duas histórias vão ter o mesmo volume de CP. Em termos de horas, a história que deve ser construída em 10 browsers diferentes, ela vai levar mais horas. O que isso remete? Né? Remete a custo e o cara vai saber que e vai ponderar mais quando pedir algum requisito funcional, porque ele sabe que vai custar mais caro. Né? Então isso é um ótimo argumento, até quando as pessoas querem derrubar o clássico IE. Né? Ah, putz, mas por conta do IE6 eu vou ter que dobrar as minhas horas. Ah, é isso mesmo. E isso remete a custo e ele tem que ter ciência disso. Né? Então tem que tomar cuidado com aquilo que ele deseja. Acho que a analogia é bem nesse sentido. Entregar a mesma complexidade funcional, né? Se você coloca o IE, não é mais 6, né? Você também está atrasado, é 8 agora. É que eu já sofri muito com esse cara. Eu sei. Mas assim, e a gente tem um exemplo real, assim, na Johnson a gente chegou a fazer análise desse tipo, tinha um projeto que a princípio não ia suportar o IE8, e o cliente chegou uma hora de, acho que a gente vai precisar, e a gente tinha dado as histórias que foram só, isso vai custar X% a mais. Por quê? Porque os requisitos não funcionais, como ele não entra como pontos, e a gente tinha uma base de comparação, a gente conseguia chegar nesse ponto e ele vai ponderar, né? Porque funcionalmente eu vou entregar a mesma coisa, às vezes realmente preciso investir aquele custo, né? Preciso que funcione mesmo no IE8, não tem opção. Beleza, só que vai custar mais, vai levar mais horas para fazer. Tá bom? Bom, tem mais, Gil? Vou seguir aqui, acho que daqui a pouquinho eu paro de novo. Tá vazio por enquanto, mas pode tocar. Bom, gente, queria conversar um pouquinho aqui sobre a confiabilidade dessa contagem, né? Se a gente olhar em dois aspectos aí a confiabilidade, né? Dividir em precisão e conhecimento, e com o passar do tempo, é óbvio que, assim, quanto menos conhecimento eu tenho, lá no comecinho, menos precisão eu posso ter, né? Eu vou ter, provavelmente. E com o decorrer do projeto, conforme eu vou entendendo melhor o requisito ele vai de verdade virando definição, né? Vai sendo feito o grooming e tudo mais, a precisão e a confiabilidade daquela contagem aumenta. O que eu faço, então, se eu tenho uma coisa lá no Inception de muito alto nível? A gente precisa começar a colocar premissas. Então, como que eu vou fazer para, na verdade, a variação da curva de tamanho, ela também não ter esse efeito dessa curva, né? Eu não posso ir crescendo o tamanho do projeto conforme eu vou andando. Eu vou fechar esse escopo com premissas. E é isso que vai me ajudar a fazer a gestão do escopo lá desde a Inception. Então, assim, conforme eu vou avançando no projeto, eu vou começar a trocar as premissas por requisitos maduros. Então, vai ser natural. A gente, no comecinho do projeto, a gente não tem tanto detalhe, mas a régua vai ajudar a gente a premissar de forma bem objetiva esse escopo. Tá? Ela vai ajudar a gente, qual o exemplo que o Ost deu lá da Sul América, a ter conversas mais objetivas com o cliente. E o importante é que essas premissas, elas também estejam acordadas com o cliente lá no começo, né? Ele precisa olhar quais foram as premissas, o que foi considerado, e também, de novo, a régua vai ajudar a fazer isso. É ele materializar de forma mais objetiva o que aceita e entendeu do que é o projeto dele, e conforme a gente vai andando no projeto, com certeza o número final de CP que vale. Se você perguntar quantos CPs foram entregues, é a contagem final, assim, quando o requisito está implementado. Mas a variação a gente tem que trabalhar para que ela não seja grande, para que ela seja... No fundo, eu vou trocando, né, uma quantidade de pontos que vieram de premissas por quantidade de pontos equivalentes ou muito próximos que vieram realmente do entendimento do negócio, do grooming, do desenvolvimento.
E como o Wost comentou, a gente usa o CP para duas coisas, né? A parte de gestão e governança de escopo e a parte de melhoria contínua, né? Olhando os benefícios, né? O que o CP ele pode trazer para a gente? Se a gente olha, imagina que eu tenha a contagem apenas após o desenvolvimento, eu consigo usar esses números para ver qual que foi a minha produtividade, qual que foi a minha qualidade. Não vou entrar no detalhe aqui, acho que a gente vai ter depois, não é o escopo, né, desse módulo, mas acho que é legal vocês entenderem o que você consegue tirar de benefício, mas eu não vou detalhar tanto o que e o como, tá? Se eu estou fazendo a contagem no grooming, eu tenho também previsibilidade, que eu consigo ver quantos pontos eu estimei para entregar e quantos eu entreguei ao final da planning. E eu começo a ganhar, e aí é o ponto que importa nesse escopo, né, é a governança de escopo do sprint. Então, eu consigo ver, uma história começou com 30 pontos, só que no fim surgiu uma dúvida do time no meio, que gerou uma mudança de escopo funcional, e, no fim, essa história terminou com 35 pontos, por exemplo. Mas, assim, como ferramenta de escopo, para que realmente ela seja efetiva, a gente precisa garantir a contagem no setup do projeto, na inception, né, na pré-venda, na verdade, dependendo do projeto. Né? O ideal é que eu faça a contagem lá na pré-venda e no setup quando eu vou começar a colher já vou conseguir fazer a governança de escopo do projeto e o roadmap. Ok? O roadmap ele ajuda muito porque eu tenho, né, ao longo do projeto, quantos pontos eu vou entregando e eu consigo fazer conforme o projeto for caminhando, eu consigo bater se o meu plano está indo conforme o planejado. Eu gosto de falar que o CP ajuda muito, se você tem ela não vai resolver os problemas, as brigas de escopo, não vai fazer com que, se eu contei 70, eu não vou ter problema de escopo, não. Mas ele vai ajudar duas coisas, a identificar rapidamente que você tem um problema, às vezes o problema nem é de escopo, ele pode ser, aí sim, do plano, né, como que eu me planejei para entregar aqueles pontos. E aí o roadmap vai mostrar isso, até o quinto sprint eu tinha que ter entregue 500 pontos, a gente só entregou 300. Então, opa, tem algum problema, eu preciso parar, sentar, ver o que está acontecendo e replanejar o projeto. Quanto também fazer a gestão de escopo. Comecei a fazer grooming, mesmo com as premissas que eu assumi, ou tive uma falha na pré-venda, as premissas elas estavam muito subjetivas, e aí eu não estou conseguindo amarrar o escopo está crescendo muito também, ela vai mostrar rapidamente, você tinha 10 pontos lá nessa história, ela virou 30. A próxima história você tinha 15 virou 40. Então, assim, rapidamente, ela já vai mostrar que existe um problema, né? Então, assim, esse eu acho que é o fundamental, né, da parte de gestão de escopo. Assim, ela mostra muito rapidamente que o problema existe. Além de facilitar as conversas, né, de forma bastante objetiva, em cima da régua. Para isso, obviamente, o cliente também precisa ser apresentado ao conceito da régua para vocês conseguirem ter essa conversa de forma madura, né, e objetiva. Beleza. Dúvidas até aqui? O Gilson vai entrar agora um pouco no overview da régua, como ela está estruturada e os itens dela. Se tiver uma dúvida mais de conceito, acho que agora é um bom momento para perguntar. Só tinha uma dúvida sobre se a gente tinha as métricas já. Eu comentei aqui para o Pablo que a gente tem as medidas, mas não separou por tecnologia, por características de projeto ainda, vou fazer nas próximas semanas. Eu também avisei que a gente sabe que varia bastante, e tem essa noção, e que muitas coisas influenciam na produtividade. Né? Então, não vou entrar no detalhe dos detalhes, mas assim, uma coisa que eu queria que vocês levassem em mente aqui, a CT não tem de forma alguma objetivo, até porque eu estou tirando aspectos técnicos, né?
de falar a meta de produtividade da CIT é X. Isso não existe, tá, gente? Porque, como eu tiro aspectos não funcionais, mas, por outro lado, conforme a gente vai ganhando base histórica, a gente tem sim, e a gente vê isso e tem analisado, que projetos parecidos, eles têm um range de produtividade parecidos. E isso é bacana, porque ajuda, inclusive, em double check depois, numa pré-venda. Estou fazendo uma pré-venda para um banco novo. A gente já tem o Itaú, já tem o BV, já tem o... Agora vai ter o Bradesco, né? Como que, se eu vou fazer para um banco, tem um fator também. Se o projeto que eu vou fazer para um banco é parecido, tem características parecidas com outros projetos que a gente fez nos outros bancos, eu não preciso mandar pré-venda cegas, né? Eu vou aqui estimar e vou mandar proposta. Eu consigo contar o CP, fazer a estimativa em horas, ver o que produtividade projetada tá dando, né? Aquele desenho de projeto, e eu consigo ver se deu no range, fazer um double check em projetos parecidos para ver se o meu plano tá coerente, né? E se tiver muito diferente, às vezes tem uma explicação. Se eu encontrar a explicação, beleza. Então, assim, de forma alguma existe essa linha de todo mundo tem que estar abaixo de X horas por ponto, senão tem um problema, tá? Cada cenário é um cenário e a gente precisa aprender com eles, tá? Então, a importância de você fazer a gestão das suas métricas é você aprender com você mesmo, entender se você está melhorando ou piorando, e você começar a se comparar com outros de forma a ver se tem alguma coisa a aprender com outras frentes, né? Ou evitar que a gente entre em furadas por um erro de planejamento no momento de uma pré-venda, por exemplo. Só é importante comentar também que as pessoas normalmente cometem o erro de utilizar a Velocity para falar de produtividade, né? Então, hoje eu estou fazendo 100 pontos por sprint, o sprint que vem eu fiz 150, agora eu sou mais produtivo. Isso não é verdade, se considerando que nessa conta você não colocou horas extras ou aumento de recursos, né? Então, se você fez 150 pontos a mais trabalhando no final de semana com um volume grande de horas extras, não dá para falar que você foi mais produtivo, ou que você colocou mais gente no time, não dá para falar que você foi mais produtivo. Você aumentou o seu throughput, né, a quantidade de pontos entregues, mas não necessariamente melhorou a sua produtividade. Então são coisas separadas, né, quando a gente fala aqui de produtividade e velocity. É importante não confundir, que é uma dúvida comum também. Outro ponto, só falando um pouquinho mais de qualidade, antes a gente utilizava muito defeitos por sprint, né, defeitos por FTE, e hoje a gente utiliza defeitos por CP. Por que disso? Né? O defeitos por sprint, ele prejudicava os times que tinham alta produtividade, né? Quando um time, vamos supor que o escopo dele era fazer 2 telas, 2 times tinham escopos similares, né? Eram 2 telas. Aí o time fez essas 2 telas em 2 sprints, e o segundo time fez essas mesmas telas em 10 sprints. A gente utiliza a quantidade de defeitos por sprint, o time que levou 10, teoricamente pode gerar mais defeitos, né? E não é isso que a gente quer categorizar como qualidade, né? Qualidade é a quantidade de software entregue, né? Como eles entregaram 2 telas, que é o escopo, a qualidade e a métrica tem que ser igualmente medida para os 2 times. Bom, beleza, pessoal. Agora Gilson, que a gente vai entrar um pouco mais em detalhes sobre a régua, mas assim, a gente vai ficar muito num nível estrutural. Vou explicar como ela surgiu, o que foi a ideia, quais são os conceitos envolvidos. A gente vai mergulhar um pouco nos itens de complexidade, nas perspectivas, mas não vou entrar muito em detalhes de como é que a gente realiza a contagem. Do ponto de vista estrutural, a gente tentou, na fase de concepção da regra, o que a gente tentou fazer é identificar perspectivas comuns que tivessem totalmente acopladas à captura de requisitos, à captura de funcionalidades, e tivessem desacoplados de aspectos técnicos. Então, assim, quando a gente começou a trabalhar em cima disso,
O Leonel estava junto comigo, o Tonholi ajudou bastante também com esse trabalho, trazendo a visão técnica e me ajudando a desacoplar a visão técnica da visão funcional, da visão de business, né? Ela nasceu com um conjunto um pouco maior de itens de complexidade, só que a gente foi fazendo um processo de cariação, né? Pegando histórias de diferentes realidades, diferentes aspectos de mercado, assim, diferentes segmentos de mercado, diferentes características técnicas, então portais, sistemas transacionais, apps, mobile, tentando passar várias delas para ver qual era o conjunto que era comum a praticamente todas ou que tinha alta representatividade na amostra que a gente tinha. E a gente saiu com esses 10 itens que estão listados aqui na primeira coluna. Eu vou citar todos eles, que a gente vai passar por cada um com um pouquinho mais de detalhes depois. Mas ainda do ponto de vista de estrutura, cada item desse tem uma breve descrição na frente, e aí a gente vai, para cada um dos itens, desdobrando a profundidade da complexidade em 5 tamanhos. Aí, né? Vai do extra small até o extra large. Cada tamanho desse está ligado, está associado a uma quantidade de pontos usando a escala de Fibonacci. O uso da escala de Fibonacci ele é proposital, que é para guardar ainda algum nível de imprecisão. A gente não vai conseguir ser 100% preciso, também não era o objetivo dela, mas o objetivo é que a gente fique num patamar de variação que seja aceitável e que não afete tanto gestão de escopo. Por que a gente tem alguns espaços para alguns itens de complexidade? Ele serve a 2 propósitos. O primeiro deles é garantir que um ponto na régua significa a mesma coisa em qualquer uma das categorias. Então a gente foi descobrindo como é que eu reordeno as categorias para criar essa unicidade de pontos, né? E o segundo para aquela determinada categoria, ou a gente não encontrou, ou não existia um equivalente comparando as outras categorias, ou não valia a pena procurar por esse equivalente, ia dificultar mais o processo de análise do que contribuir com um tamanho intermediário. Então, acho que esse é o principal motivo da gente ter alguns espaços não preenchidos. Por que a gente tem uma seção aí em cinza, né? A gente costumava chamar de obrigatório, mas até gerava uma certa confusão. A gente mudou um pouco o termo, não mudou tanto a semântica, mudando o termo, mas a gente chama de sempre presentes, porque se eu quero fazer uma conversa sobre requisito funcional, eu deveria, no mínimo, falar sobre essas 4 perspectivas, que são as que estão em cinza. Se eu perceber que eu não consigo traçar uma conversa sobre essas perspectivas, a chance é bem alta de ou o entendimento está muito alto ainda, preciso mergulhar um pouco mais, ou eu estou tratando de um requisito não funcional. E aí ele não vai receber a pontuação pela própria dinâmica que a Rê explicou ali, né, com o exemplo da casa. Bom, do ponto de vista de régua, é isso. O exercício, no fundo, ele consiste de pontuação, ele consiste em passar elemento a elemento da régua. Então, para cada história, eu vou analisar sob a perspectiva de regras de negócio, depois de UI UX, sendo que eu posso ter repetições de uma mesma perspectiva. Então, para regras de negócio, em uma determinada história, eu posso encontrar 5. 2 delas podem ser S, uma M e mais 2 XS, por exemplo. Avançando um pouco mais, a gente começa a navegar pelos conceitos e falar exatamente o que cada perspectiva busca, né? Então, quando eu falo de regras de negócio, eu tento para um determinado pedaço, ou eu procuro para um determinado pedaço de requisito, de especificação funcional, identificar fluxos de negócio quebrados de maneira atômica, na forma de ter um ponto de disparo, ter um motor de passos e ter um ponto de interrupção. Por que a gente criou esses conceitos de ponto de disparo, instrução, ponto de interrupção? Para que quando eu entregue a régua para pessoas diferentes, as pessoas identifiquem o mesmo momento de começar a contar ou analisar uma regra de negócio e até onde ela deve ir. Sem criar esse modelo, era comum alguém analisar o fluxo de negócio de ponta a ponta, por completo, quase que um business flow completo, e outras pessoas com o imposto da régua tentando quebrar em pedaços menores para tentar ver se facilita a contagem. Então, essa foi uma maneira de normalizar. E aí, por regra de negócio, é qualquer tipo de processamento, qualquer tipo de instrução algorítmica que a gente capture não na forma técnica, mas na forma de requisitos do cliente. Vai desde instruções bastante simples, até processos com várias fases, momentos onde eu preciso parar para tomar algum tipo de decisão, se é maior do que tanto, se é menor do que tanto. Então essa é a primeira perspectiva. Uma vez tendo entendido a história do ponto de vista de regras de negócio, tem uma segunda perspectiva aqui,
que abandona um pouco essa questão de fluxos de negócio e vai atrás de elementos presentes em uma história que me trazem semântica, que me trazem maior entendimento sobre o que é o meu domínio, o que é o meu contexto, o que é o meu business, num nível de bastante rico em detalhes. A gente vinha até chamando esse cara de UI UX, só que a gente está estudando a possibilidade de uma revisão, na verdade a gente está indo bastante nesse sentido até, para mudar esse nome para elementos de interface. Começou como UI, muito no sentido de a gente tentar chamar de User Interface mesmo, só que aí começou a gerar muita confusão como Graphical User Interface, então elementos de tela, então eu preciso ter tela, e quando eu não tenho tela, e não era essa a ideia. Né? A ideia era identificar as entradas e as saídas do meu requisito de negócio. Do ponto de vista de elementos de interface, a gente tem uns outros conceitos desdobrados aqui. Então, quando eu percebo, seja um campo em tela, seja um parâmetro em um serviço, seja um campo que eu vou salvar num arquivo de saída, tem uma avaliação, primeiro sobre ele ser estático ou ser dinâmico, que é, bom, uma vez apresentado, ele não tem nenhum comportamento, com exceção dos que já são naturais do próprio elemento, digamos assim. Então, se é um campo texto, escrever no campo texto. Esse é um elemento que a gente está chamando da natureza do próprio elemento. E se ele é dinâmico, né? Isso se aplica mais para elementos gráficos mesmo, em telas, em páginas. Né? Que no fundo eu consigo fazer drag and drop, eu consigo reordenar, eu consigo fazer um hover com o mouse e ele mostra uma coisa a mais, uma informação mais detalhada, ele dá zoom, algum tipo de coisa assim. Então essa é a definição, essa é a diferença entre o que a gente chama de estático e o que a gente chama de dinâmico. Outro conceito importante quando a gente fala de elementos de interface é a questão de se o contexto de negócio é novo ou já existente. Né? O que eu estou chamando de contexto de negócio novo e existente? O contexto existente é aquela funcionalidade já existia no domínio de negócio e eu estou fazendo uma alteração, estou aumentando, estou adicionando novos elementos a uma funcionalidade que já existia. E contexto novo, a funcionalidade não existia e eu estou capturando elementos de interface pela primeira vez na declaração do que é essa funcionalidade. Depois disso, a gente passa para uma perspectiva de papéis e permissões. Essa perspectiva ela não quer avaliar como papéis e permissões afetam regras de negócio de uma história, porque isso já foi capturado na perspectiva de regras de negócio. Então, se eu mostro o campo ou se eu escondo o campo, isso é um ponto de decisão que a gente capturou na primeira perspectiva. O que eu quero ver aqui é o nível de profundidade. Então, assim, como a visão de papéis e permissões enriquece o meu requisito de negócio ou complica, sofistica o meu requisito de negócio. Que vai desde a parte onde não preciso me preocupar com isso, qualquer usuário do meu sistema, da minha aplicação, da minha app vai ver a mesma coisa, vai usar a funcionalidade da mesma forma, até níveis de profundidade maiores, né? Onde eu tenho já um domínio para usuários internos, usuários externos, por exemplo, e ainda mais sofisticado que isso, onde já começa a entrar o conceito de grupos, de permissão, de papéis, de responsabilidades. E a gente vai até um determinado ponto, que é a profundidade que a gente chama de M. Então, acho que o mais importante nessa perspectiva é ter a clareza de que eu só quero saber como papéis e permissões afetam ou sofisticam o meu requisito. E não exatamente o que acontece nas minhas regras de negócio com base neles. Variações de solução. Esse acho que é o que o pessoal, quando a gente dá os treinamentos, tem até um pouco mais de dificuldade para materializar. Mas ele é muito sobre, numa determinada regra de negócio, eu tenho um ponto de decisão. E a minha solução, ela se desdobra. Ou eu posso seguir por um caminho, ou eu posso seguir por outro. Para casos onde tem uma convergência, depois que eu tomei um caminho numa regra de negócio, eu tomei outro caminho, pela saída, ou pelo ponto de interrupção dessa regra de negócio, eu não consigo dizer com clareza, só olhando para uma tela, só olhando para um serviço, qual foi esse caminho do ponto de vista de algoritmo, quais passos foram percorridos, para chegar nesse resultado final, ou seja, que segmento da bifurcação aí que eu peguei, a gente diz que a gente tem uma variação de solução. Por quê? Porque isso sofistica também o requisito do ponto de vista de testes. Né? Para alguém que está testando software, ele olhar um campo e ver um valor lá, e esse campo pode ser calculado de 4 maneiras diferentes, ele não consegue saber simplesmente pelo que ele está vendo como resultado final, qual dessas maneiras foi adotada. Né? Então, quando eu tenho esses casos, a gente avalia também a complexidade funcional do ponto de vista de desdobramento de variações que uma solução pode ter em função de um dado parâmetro. Depois disso, a gente fala de entidades de domínio. Entidades de domínio, para
para quem lembra das aulas de banco de dados aí, assim, a gente quebrava os modelos de banco de dados num modelo que a gente chamava de modelo conceitual, depois a gente ia para um modelo lógico, depois a gente ia para um modelo físico. Quando a gente está falando de entidades de domínio, a gente fica bastante no nível de modelo conceitual, que é um modelo que, mesmo um cliente ou alguém que não tem um background forte de desenvolvimento de software, não tem tanto conhecimento de banco de dados, digamos assim, ele consegue saber, que são as entidades que trafegam no dia a dia de trabalho dele, né? São as pessoas que vêm falar com ele, são os inputs que ele faz em um sistema, agrupados por uma determinada relevância de negócio, são as informações que ele faz trafegar, agrupadas dentro de um formulário, digamos assim. Então, assim, é um nível que ele também consegue perceber quais são as entidades que estão envolvidas naquela conversa de negócio. E aí, por entidade, é o conceito mais amplo da palavra mesmo. Então, ela agrupa atributos e ela agrupa relacionamentos. Assim. Então, a ideia aqui é a gente identificar para um determinado requisito, para uma determinada especificação funcional, as repetições ou as ocorrências de entidades que acontecem dentro ou que estão presentes num fluxo de negócio. A gente tem uma outra perspectiva aqui também, que a gente chama de novas entidades de domínio. Isso não é sobre... Aqui desacoplando bastante do técnico mesmo, aqui não é sobre aquela história ou aquele requisito pedir a criação ou update de uma entidade do ponto de vista do ponto de vista técnico, digamos assim, né? Inserir no banco de dados, atualizar no banco de dados. Né? Aqui a gente está falando muito sobre... É a primeira vez que esse conceito de negócio, que é um agrupador de atributos, aparece naquele contexto. Então, se eu estou falando de, sei lá, de contratos, por exemplo, é a primeira vez que aparece adendo de contrato. E eu posso cadastrar adendos de contrato, posso consultar adendos de contrato. Ninguém nunca tinha falado sobre isso. Então, assim, não me importa se é só via consulta, é um relatório de adendos, por exemplo. É a primeira vez que estamos falando de adendos, eu quero capturar a complexidade de precisar discutir isso pela primeira vez. Então a gente analisa sobre duas perspectivas. A primeira é de trazer novas entidades para um domínio, que era o meu software, ou que era a fronteira de aplicação que eu conhecia, novas entidades, e o outro, acoplar ou associar entidades que eu entendia como totalmente desacopladas anteriormente, ou trazer novos atributos para a entidade. Do ponto de vista de contrato, não se falava ainda de vigência. Agora eu tenho uma história aqui que começa a falar sobre vigência de contrato. Então é a primeira vez que eu trago esse atributo, essa história de vigência. Para minha conversa de business, aqui no meu domínio de negócio, eu quero capturar a complexidade de precisar entender isso pela primeira vez também. E aí tem os desdobramentos de tamanho na régua. Depois disso, a gente abandona essas outras perspectivas e analisa sobre mais uma ótica aqui, que é de fronteiras. Então, sobre fronteiras, acaba vindo muito na nossa cabeça, quando a gente está falando de fronteiras, pensar em integrações. E acaba tendo desdobramento para integrações mesmo. Mas ainda do ponto de vista de business, eu preciso que o cliente seja capaz de capturar fronteiras também. Então, o que eu chamo de fronteiras aqui? Aquele requisito, aquele pedaço, aquela história, ou aquele item de backlog, ele é autocontido? Ele só fala com ele mesmo? Só tela e banco ali dentro de um mesmo contexto? Ou não? Eu começo a demandar dados ou enviar dados para fora do meu contexto de negócio. Eu deixo de ser autocontido. E aí eu vou evoluindo. Eu posso ter dados vindo por input de usuário via sistema de arquivo, ou sendo exportados via algum tipo de fronteira com algum device físico, que o cliente consegue capturar também. Então, um leitor de código de barras, uma impressora, um scanner, alguma coisa desse tipo. Eu posso ter conversas com outras aplicações também. Então, posso ter fronteiras com outras aplicações. E aí, assim, quando eu tenho esse tipo de fronteira, o que eu quero saber também é a complexidade da informação que está sendo trafegada também. Né? Então, assim, essa minha fronteira é uma fronteira onde eu preciso cruzá-la uma vez e trago informações que são, digamos, confiáveis para sempre dentro do meu domínio de negócio, ou tem vida longa dentro do meu domínio de negócio, ou ela é uma informação que não é minha, e essa fronteira passa a se tornar uma fronteira onde eu preciso cruzá-la com uma frequência muito alta. Ou seja, eu estou trabalhando com informação de tempo real, estou trabalhando com coordenada geoestacionária, e eu não posso confiar que o dado que eu trouxe agora
ou que eu enviei agora, tem validade 2 segundos depois, 3 segundos depois. E aí eu passo a cruzar essa fronteira, ou passo a entender essa fronteira como alguma coisa que eu preciso atravessar com maior recorrência, assim, com maior frequência. Então é isso que a gente busca do ponto de vista de fronteiras. A outra perspectiva que a gente identificou, que é bastante relevante quando a gente está fazendo uma especificação funcional, está premissando uma especificação funcional, são processos em segundo plano. Não entrando muito em detalhes, mas aqui é um ponto onde o modelo de normalização de complexidade funcional usando a régua, ele é mais poderoso do que pontos de função, que é a captura de processos que não estão acontecendo diretamente ali via tela, às vezes nem por arquivos lógicos de entrada, arquivos lógicos de saída, que é o que a gente tem na pontuação usando o conceito de pontos de função, eu conseguiria capturar. Com a contagem de complex points a gente consegue capturar. Então, no fundo, estou vendo um fluxo de negócio se passar em uma determinada tela ou em um determinado serviço e, por trás, está se desdobrando um outro fluxo de negócio que não tem relação direta com o fluxo principal. Seja através de um agendamento, um processo agendado, um job, alguma coisa assim, seja através de um evento do sistema. Né? Então, estou usando uma certa funcionalidade com o objetivo A, e tem um evento do sistema rodando por baixo, disparando outro fluxo de negócio com um objetivo B. Né? Ainda num nível, claro, que o cliente que está me especificando a história consiga declarar para mim via requisitos. E a gente vai para os dois últimos elementos, que eles são um pouco mais simples, só que é bastante importante não fazer algumas confusões aqui. Do ponto de vista de notificações, é uma perspectiva que busca analisar eventos de notificação que uma história ou que um requisito funcional agrega. Né? Então, assim, eu não quero saber os meios físicos pelos quais aquela notificação acontece, nem quantos meios físicos aquela notificação acontece, mas eu quero capturar as ocorrências de eventos de notificação. Então, se eu preciso notificar dentro de uma determinada história o usuário para uma finalidade A, seja uma liberação de crédito, para uma finalidade B, por exemplo, estou revogando algum crédito ou estou negando uma solicitação de crédito, vou ter dois eventos diferentes. O mesmo tipo de evento, notificar o usuário de uma liberação de crédito por dois meios digitais diferentes, seja via e-mail e via SMS, não significam dois eventos de notificação diferentes. Né? Então, só é importante prestar atenção nisso. E a gente vai para o último deles, que diz respeito à auditoria. Aqui também eu quero capturar o quanto a auditoria afeta ou sofistica meu requisito de negócio. Então, assim, quando eu faço login, ou quando eu faço tracking de informações para efeitos de auditoria funcional, de auditoria de negócio, então você precisa saber qual foi a última vez que aquele contrato foi alterado por alguém. Eu preciso saber quem foi o usuário que confirmou aquela liberação de crédito. Eu preciso saber quem foi o cliente que fez aquela determinada solicitação. Ou seja, auditorias associadas a entidades de domínio é o que essa perspectiva procura capturar. Né? Então, ela não diz respeito a login para efeitos de trace, para efeitos de rastreabilidade, para efeitos de manutenibilidade de software. Assim. Ela fica bastante na perspectiva de negócio. A gente vai entrar um pouco no ferramental, que a gente usa para fazer a pontuação. Todo o processo de contagem, na verdade, ele é bem descrito em dois workshops que a gente dá. Né? Um primeiro mais conceitual, meio que para quebra de paradigmas do porquê complexity points, ou aonde complexity points e não story points e outras medidas de sizing, de search. E um segundo, onde entra em detalhes mesmo, explica todo o processo de contagem, tem exercícios, tem cases da CIT. O objetivo aqui era mais navegar por toda a estrutura e passar pelo ferramental. Ô Gil, tem alguma pergunta antes da gente ir para o ferramental? Não. Só o Marcelo, ele fez uma pergunta específica sobre CP. A gente não vai conseguir entrar em detalhes de cada regra, Marcelo. Eu mandei as perguntas por e-mail, depois o pessoal responde. Mas, no mais, não tem. Por enquanto não tem nenhum, não. Legal. Então o Ost vai falar um pouco agora sobre o ferramental que a gente desenvolveu, acoplado à régua,
para ajudar nos processos de contagem, no processo de avaliação de complexidade funcional, no processo de definição de premissas de escopo, né, e por desdobramento no processo de gestão de escopo. Existem duas ferramentas que a gente disponibilizou para fazer a contagem de Complexity Points. Uma delas é na própria PB. A gente tem a aba ali, CP Calculator, mais utilizada até pelos projetos de Enterprise Agile. Depois ele leva esses pontos para a aba de Product Backlog automaticamente. Eu vejo a segunda ferramenta que eu vou demonstrar mais por projetos, por times de sustentação, uma característica específica desses times. Não sei se é uma regra ou não, mas eu vejo isso acontecendo. Aconteceu com vocês também? Acho que varia bastante. Varia bastante, né? Mas fiquem à vontade. Na aba de CP Calculator, o importante aqui frisar é que na coluna racional você coloque bastante informação do porquê que você considerou que aquela regra de negócio, por exemplo, é XL, por que é um XS, se você considerou itens IUX 2L, quais são esses itens, especifiquem aí que essa é a memória de cálculo, ela que vai permitir você fazer uma gestão de escopo mais eficiente, né? Muitas pessoas às vezes preenchem isso daí, 3 regras de negócio, então fica muito superficial. Expliquem aí realmente o que vocês consideraram em cada perspectiva, que vai ajudar bastante, principalmente em tempos de pré-venda, né, quando pessoas diferentes, uma pessoa faz a pré-venda, a outra pessoa executa esse projeto. A memória de cálculo é bastante eficiente para conseguir fazer essa transferência de conhecimento, né, o que o cara pensou na pré-venda e que eu tenho que considerar agora. Então, quanto mais informação, melhor. E a segunda ferramenta que a gente utiliza para contar é a calculadora mesmo, que cada aba é uma história, né? Ela fica até um pouco melhor estruturada. E uma vantagem também dessa planilha é que ela tem um script que gera um texto. Você copia esse texto e cola no campo descrição do Gira, ele já monta uma tabelinha bonitinha ali, estruturada, bastante utilizada para as pessoas que gostam de utilizar mais o Gira ao invés da PB, para fazer gestão de escopo, para colocar as change requests lá. Então, coloca na descrição do Gira, o cliente vai conseguir acessar isso, né? Tem vários clientes que têm o seu próprio Gira, e é a ferramenta utilizada para executar o projeto. Então, essa planilha vai ajudar bastante. Tá? Em termos da PB, né, eu falei que na CP Calculator é onde você faz as contagens em si, e isso tudo remete para a aba Product Backlog na coluna CP, que ele automaticamente vai somar os pontos de todas as perspectivas que você colocou, né, de todos os itens de complexidade que você colocou para uma história, e o volume total de CPs, né, a soma de todos os CPs de todos esses itens de PB é a quantidade de CPs do seu projeto, né, a baseline, se você entrou numa pré-venda, e para cada volume de CP de item de backlog é importante você levar isso para um grooming para você comparar se o escopo aumentou ou não, né, estou groomando a história ali, recuperar contrato de frota, ela tem 17 CPs, de baseline, eu vou grumar, vou com esse número na cabeça e para conseguir detectar de maneira mais fácil as oscilações de escopo. Acho que só é importante falar que, como a PB é a ferramenta que a gente usa para planejamento de projeto, né, para definição de roadmap, ainda que o pessoal opte por usar a calculadora, é importante depois trazer a contagem de complexity points para cada item de backlog aqui dentro da PB, para ser utilizado no desdobramento dessas outras dinâmicas, aí, né? Na dinâmica de desenho de roadmap, na dinâmica de entendimento da curva de ramp-up, de velocity do time, assim, devolver o valor para cá. Bacana. Bom, como a gente já comentou algumas vezes, para aprender a contar mesmo, entender melhor os detalhes dos itens da régua, a gente tem até exercício dentro desse workshop. Basta você se inscrever nesse formulário, a gente vai disponibilizar esse material, vai ter esse link aí. A gente, acho que umas 2 vezes por mês está tendo turma, mais ou menos isso daí. Tem até mais, né? Depende até da demanda. E aí você escreve e logo vai receber um invite para que a gente consiga encaixar você em uma das turmas
de contagem de CP. Beleza? Basicamente era isso que a gente tinha para falar. Alguma dúvida aí, Gil? Ou algum comentário aqui? Renato? Por enquanto aqui não. Bom, pessoal, essas chances de perguntarem alguma coisa aqui. Enquanto a gente espera por perguntas, eu acho que assim, como o propósito desse workshop era bastante em cima de gestão de escopo, eu acho que o que é mais relevante assim, para a gente fechar, ou para ficar mesmo dessa apresentação, é que quanto mais detalhado a gente conseguir ser na hora de fazer as scope assumptions, né, usando a régua, melhor vai ser o nosso processo de gestão de escopo no ongoing depois, né, no running, quando o projeto estiver, quando a gente estiver tocando o projeto mesmo. Então, assim, o ideal seria que, mais do que só ter o número de CPs ali para usar em produtividade, velocity depois, a gente conseguisse de verdade escrever ou detalhar, usar a coluna de racional, né, seja da PB, seja da calculadora, de uma maneira bastante rica, até para que a gente comece a perceber, ou consiga perceber coisas que normalmente, num processo acelerado de pré-venda, por exemplo, passam mais batidas. Né? Tem uma determinada urgência e eu estou tentando ali dar um tamanho e acabo não pegando esse ponto. Né? Se o racional, acho que ele ajuda bastante nesse sentido. E o que a gente tem escutado de feedback dos treinamentos, acho que isso é legal compartilhar aqui, é que no começo, tem a curva de aprendizado, de contagem e tal, mas depois de um tempo as pessoas já começam a escrever histórias mais orientadas pelo processo de contagem em si, então elas começam a usar as perspectivas da régua até para cercar escopo mesmo. Putz, não perguntei nada sobre papel e permissão aqui ainda, será que tem alguma coisa? Deixa eu verificar isso. Pô, não pensei se aqui tem um tipo de notificação, estou falando de uma home, de uma app, aqui normalmente tem notificação, deixa eu ver se tem alguma coisa sobre isso. E depois de um tempo, fazendo bastante exercício, né, a régua acaba ficando mais na cabeça das pessoas e as histórias elas já começam a meio que sair orientadas à contagem. Então, assim, até o esforço de contar em si, ele reduz bastante conforme você vai ganhando fluência no uso. Legal, legal. Bom, acho que não tem dúvidas aqui. Você ia falar alguma coisa? Acho que... só fazer um adendo também, que o CP ele vai te dar scope assumptions funcionais, né? Mas é importante também, a gente tem uma coluna de scope assumptions, que nessa você pode também colocar premissas técnicas, né, para cada item de PB que você assume durante uma pré-venda ou durante uma negociação, né? Então, eu considerei que nessa história já teria um serviço pronto dessa maneira, eu só iria consumir. Esse tipo de premissa continua sendo importante você considerar, porque isso influencia diretamente na sua quantidade de working days que você vai atrelar a cada item de PB. Então, eu estava considerando que os dados já estariam disponibilizados no Oracle, não ia ter que ter nenhum tratamento. Isso o CP em si não vai pegar, mas são assumptions importantes também que precisam ser cercadas para você também fazer negociações futuras. Né? Se a premissa quebrar, o prazo provavelmente vai se alterar também. O Eduardo postou uma questão aqui sobre contar na situação que ele está aqui. Ó. Eu estou com um projeto na internet que já tem definido 2 releases e prazos para as 2 releases. Compensa colocar na régua e efetuar a contagem mesmo assim? Sim, na verdade, se você já tem prazo definido, talvez a régua não te ajude, eu não sei como é que foi feito o acordo, tal, talvez não te ajude nas mudanças de prazo em si. Mas no mínimo ela vai te ajudar a saber o quão factível ou não são esses prazos, né? Justamente se você conseguir ter algum histórico, comparar com o seu próprio histórico, e saber se você precisa de alguma revisão, de uma mudança de estratégia o mais rápido possível, ainda que seja interna. Né? E também do ponto de vista de negociação de escopo. Né? Se você conseguir pontuar todo o seu backlog, e com o projeto andando, e você chegando perto das datas de release, é bem comum que surjam melhorias. Se os prazos já estão fixados, as melhorias vão te ajudar na discussão com o cliente, por exemplo, mas isso aqui não estava no escopo inicial,
O item de backlog até estava no escopo inicial, mas essas duas regras de negócio aqui não. Elas provocaram um aumento de escopo. O que a gente faz a respeito? Esse aumento de escopo já não é o suficiente, o prazo que a gente tinha já não é mais suficiente para acomodar esse aumento de escopo. A gente renegocia prazo, a gente pensa em uma nova release, a gente desprioriza alguma coisa para acomodar esse aumento de escopo. Assim, ainda que você tenha prazos fixos, a ferramenta vai ser de grande valor. Beleza, valeu, Gilson. Bom, já avançou aqui 5 minutos no buff. Não tem mais nenhuma questão aqui. Valeu, Gilson. Valeu, Ost. Valeu, Rê. Obrigado pela explicação. Pessoal, se eu programei o webinar aqui direito, vocês devem receber uma enquete sobre o som. Por favor, respondam a enquete. Deve receber por e-mail, se não me engano, ou a hora que vocês fecharem o webinar aqui. E caso essa enquete não funcione, eu na verdade vou pedir para vocês responderem agora essa pequena pesquisinha que o TI pediu, porque eles fizeram mudanças na estrutura da rede, na infra, para priorizar os canais de voz e tal. Então, eles gostariam de ter o feedback sobre isso. Na próxima aula ainda vou agendá-la ainda, deve ser terça que vem. Se eu não me engano, seguindo o cronograma nosso aqui, vai ser sobre engenharia de valor. Marcarei hoje ainda ou amanhã. Pessoal, votem 60%, mais 10 segundos aí. Bom, pelo jeito melhorou bastante. Acho que o Aleixo deve estar aí escutando. Não sei se está. Bom, funcionou bem hoje. É isso aí, pessoal. Lembre-se, quem quer saber mais sobre CP, se inscreve lá no curso que está no link. Mandarei material hoje ainda. Mas está lá no site da academia o link para se inscrever. É o treinamento sobre contagem para valer mesmo. E tem os dojos que o pessoal dá aí, que são agendados na comunidade do CPS. Vocês podem entrar lá e uma hora e ver lá a contagem, fazer um dojo de contagem sobre um determinado caso real, inclusive. É isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado.